Bom dia a todos. Estamos de volta no nosso último dia do quarto EFMAS, Encontro Fluminense de Medicina de Animais Selvagens, um projeto ligado ao setor de animais selvagens da Faculdade Veterinária da Universidade Federal Fluminense e vinculada à Pró-Reitoria de Extensão, a nossa PROEX, que nós muito nos orgulhamos. Então, hoje nós iniciamos com a contribuição, a presença da competente professora Caroline Batista, né? E que, dentro desse espectro, vamos dizer, da saúde ecossistêmica, saúde única, medicina da conservação, tais conceitos, né? Nós trazemos aqui a colega com uma visão transdisciplinar sobre os quirópteros, e já de uma trajetória incrível profissional. Bom dia, Carol, tudo bem? Bom dia, professor Sávio, tudo bem? Tudo jóia, seja bem-vindo. A gente está muito feliz com a sua presença e eu não vou me prorrogar, só deixar aqui meus agradecimentos, passar a palavra à querida Hanna Garcia, que ela vai te apresentar seu mini currículo, na verdade, a sua síntese, e nós daremos início à palestra e, posteriormente, ela transmitirá as eventuais perguntas para você, tá bom? Tudo Muito certo, obrigado professor Sávio. desde já. Obrigada, eu que agradeço. Sejam todos bem-vindos a mais um dia do quarto Encontro Fluminense de Medicina de Animais Selvagens. Vamos dar início às palestras desse terceiro e último dia de evento. Eu vou fazer a mediação da primeira palestra, mas antes eu vou dar alguns avisos. Vocês podem mandar as perguntas no chat, nesse modelo que vai estar aparecendo aqui embaixo na tela, e eu vou ler para a palestrante no final. Lembrando, mais uma vez, que o certificado será enviado só para as pessoas que tiverem, no mínimo, 75% de presença no evento todo. Por isso, não esqueçam de assinar a lista de presença que será disponibilizada no chat e na descrição do vídeo. Nós vamos avisar no chat também antes de encerrar a lista, portanto fiquem atentos. Se você ainda não se inscreveu no evento, ainda dá tempo. O link de inscrição se encontra aqui na descrição do vídeo. E nós vamos disponibilizar hoje o dia inteiro um formulário de avaliação do evento. E é muito importante para nós que vocês preencham. Ele estará disponível na descrição do vídeo também, e vamos ficar mandando no chat durante o dia. O EFMAS apoia ações de conservação ambiental, como o Instituto Tamanduá, que atuou ativamente durante as queimadas do Pantanal. Se você quiser doar para o Instituto, o link se encontra aqui na descrição do vídeo. Por fim, queria agradecer a Carolina por ter aceitado o convite de prestigiar o nosso evento. A Carolina possui graduação em Ciências Biológicas pela Universidade Paulista desde 2011, mestrado em Ciências Biológicas pela Universidade Estadual de Londrina desde 2015 e é doutora em Ciências Biológicas também pela Universidade Estadual de Londrina. Atualmente é professora contratada no Centro Universitário de Goiatuba, localizado em Goiatuba, Goiás, e dos cursos superiores de Engenharia Agronômica e Gestão Ambiental. E atua na área de ensino e pesquisa sobre ecologia, biogeografia e conservação de mamíferos com ênfase em quirópteros. Seja muito bem-vinda, Carolina. Passo a palavra a você. Oi, bom dia, Hanna. Obrigada pela apresentação. Já quero começar agradecendo a organização do evento, ao professor Sávio, a Hanna, por esse convite. Estou muito feliz em estar aqui, poder passar um pouquinho do que eu sei para vocês. Então, agradeço todo mundo que está aí assistindo a gente agora também. E a gente pode começar a apresentar? Podemos sim. Isso. Então, hoje vim aqui falar um pouquinho para vocês sobre a relação de morcegos e saúde única, né? É um tema super atual que está em alta por causa da pandemia da Covid-19. Essa parte da questão da saúde ficou muito em evidência, né, em relação aos morcegos. Então, os morcegos eles acabaram ficando aí com uma má fama, né, de transmissores de doenças. Eles já tinham uma má fama durante a pandemia, essa má fama piorou. E aí nós pesquisadores de quirópteros, estamos trabalhando, viemos esse ano todo trabalhando em cima de desmistificar esse grupo de animais
e demonstrar qual é a verdadeira relação, né, de morcegos com a saúde única. Então, primeiro vamos apresentar o conceito de saúde única, né? O que é saúde única, One Health? Saúde única é a união indissociável entre saúde animal, saúde humana e saúde ambiental. Então, quando eu falo em saúde única, eu quero dizer que para eu ter uma saúde humana, né, uma saúde pública humana, pessoas saudáveis, um ambiente urbano saudável, consequentemente, eu tenho que ter fauna silvestre saudável e ambientes naturais, ecossistemas saudáveis. Se eu não tenho um ambiente ecossistêmico natural saudável, isso vai implicar na saúde dos animais silvestres, que vai implicar diretamente também na saúde humana. A gente vê exemplos fáceis, né? Como, por exemplo, quando eu tenho muita poluição ambiental, eu tenho um aumento de vetores de doenças que podem ter potencial zoonótico, que são aquelas doenças que passam de animais para ser humano, e aí eu tenho surtos epidêmicos e até, como agora o exemplo da Covid-19, um surto pandêmico de doenças zoonóticas, em consequência de perturbação natural de hábitats e de espécies. E quando eu falo em saúde única, né, ela é uma área recente até e multidisciplinar, né? Então ela envolve diversas áreas de conhecimento. A saúde única ela envolve medicina humana, saúde pública, evolução, urbanização, ecologia, ecotoxicologia, parasitologia, envolve práticas culturais, porque quando a gente pensa em caça, por exemplo, né, tá envolvido, vou falar um pouquinho para vocês depois, a relação de saúde humana com a saúde animal, a domesticação de animais, envolve, então, medicina veterinária, zoonoses, então, é uma área multifacetada e transdisciplinar, né, em que eu tenho que olhar essa integração de fatores, integração de áreas de conhecimento, de relações ecológicas, para eu conseguir compreender esse conceito, para eu conseguir fazer associações entre causas e consequências de eventos que influenciam aí na saúde humana. E nesse sentido, né, da saúde única, como eu falei que ela é transdisciplinar, diversos profissionais de diversas áreas têm suas funções e suas atuações, né? Então, quando eu falo, por exemplo, em transformações dos padrões demográficos, em urbanização, em aumento de população urbana, e quando eu falo na urbanização por aumento demográfico, né, eu estou falando daquela urbanização que ela muitas vezes, na maioria das vezes, ela é feita de uma forma não muito bem planejada, onde eu tenho favelização, falta de saneamento ambiental. Então, isso é uma área, né, que tem que ser incluída na saúde única, porque contribui para a maior frequência e intensidade de interações entre humanos, animais domésticos e vetores de zoonoses. Eu também incluo aí a transmissão de doenças infecciosas com o aumento da população, dessa urbanização, e a conexão direta entre mudanças no padrão de uso de terra, né? Então, ou seja, eu mudo, por exemplo, um uso de solo de um habitat natural, uma floresta, para transformar em pastagem, para transformar numa monocultura ou numa lavoura, e isso relacionado ao risco de surgimento de zoonoses, porque quando eu faço isso eu estou destruindo o habitat natural de espécies, oferecendo um outro recurso e trazendo espécies silvestres para mais próximo do ser humano. Então, eu tenho que medir também, tentar entender essas relações. Além disso, relação também de fiscalização sanitária, né, em tudo que a gente come. Então, como eu falei que é uma disciplina uma área multidisciplinar, né, quando eu falo, por exemplo, da atuação de um médico veterinário na saúde única, ele tem que atuar também nessa área de fiscalização sanitária, de frigoríficos, por exemplo, de alimentos, né? O agricultor ele tem que entender esse conceito, o produtor, né, agropecuário, ele tem que entender esse conceito de saúde única,
para ele buscar mudar os modos de produtividade, buscar tecnologias mais sustentáveis, porque quando a gente consegue fazer essa relação e entender como as nossas práticas econômicas, profissionais, sociais influenciam na saúde humana, é que a gente pode começar a buscar soluções mais sustentáveis e menos impactantes. Então, vou começar a falar aqui sobre os morcegos. Quem são os morcegos? Os morcegos são mamíferos. Então, aqui, ó, classe mamália. Os únicos mamíferos com real capacidade de voo, né? Então, aqueles esquilos planadores, lêmures planadores, eles não voam de fato, eles planam. Só os morcegos dentro da ordem mamífera, dentro da classe mamífero, que voam. Eles estão classificados na ordem Quiróptera, então, Quiro de mãos, Pitra de asa. Atualmente, no mundo, são conhecidas pouco mais de 1.400 espécies, descritas nesse último livro aqui que saiu, que é de 2019, ou agora 2020 mesmo. Eu acho que foi agora começo de 2020. Então, um pouco mais de 1.400 espécies de morcegos no mundo. No Brasil, pelo menos 181 espécies descritas até agora e listadas na Sociedade Brasileira para Estudos de Quirópteros, que estão classificadas, né, aqui no Brasil, em 68 gêneros e 9 famílias. Então, aqui só para demonstrar, né, que os morcegos, eles são mesmo mamíferos, então eles têm pelos, os filhotes mamam, né, ficam agarrados à mãe até crescerem. E eles são os mamíferos, são o segundo grupo de mamíferos mais diversos do mundo. Eles só ficam atrás de roedores, quando eu falo em número de espécies. Então, eles só perdem para roedores. Cerca de 15% das espécies de morcegos do mundo ocorrem no Brasil. Então, os morcegos no Brasil representam aproximadamente 1/4 da mastofauna brasileira, que é a fauna de mamíferos, o que para um único país é um número bem expressivo. Bom, o que permitiu os morcegos voarem, né? Durante a evolução do grupo, uma proteína chamada DNP2, ela é responsável lá no desenvolvimento embriológico dos morcegos pelo crescimento alongado dos dedos e aí o desenvolvimento dessa membrana entre os dedos em forma asa. Então, a asa dos morcegos, ela é um órgão homólogo aos nossos braços, nossa mão. Né? Então, ela é um braço e uma mão com uma membrana entre os dedos e o antebraço. Então, aqui é o antebraço, braço, polegar, dedo indicador, dedo do meio e os outros dedos. Outra coisa sobre os morcegos é que eles não são cegos. Algumas espécies enxergam até melhor que o próprio ser humano. Só que acontece que eles desenvolveram um sistema de localização muito mais preciso do que a visão, que é a ecolocalização. O que é a ecolocalização? Os morcegos, eles emitem um ultrassom, ou seja, um som que não é audível ao ouvido humano. Esse ultrassom bate num objeto e o eco desse ultrassom volta para a cabeça, para o cérebro do morcego, formando uma imagem do objeto, das informações da distância que o objeto está, da posição do objeto no espaço. Então, se o objeto está se movimentando, ele está ali soltando pulsos a cada 5 segundos de ultrassom, e ele sabe o tempo todo onde esse objeto está. Então, é um sistema perfeito para morcegos caçarem durante a noite, por exemplo, muito melhor do que a visão. Mas eles não são cegos, eles utilizam a visão também para se localizarem no espaço. Então, aqui, rapidamente, vou passar as fotos de pelo menos uma espécie de cada família de morcegos do Brasil e vou comentando a dieta deles. Então, essa é a família Vespertilionidae, que é composta até atualmente por 28 espécies. Essa é uma das espécies, e são morcegos insetívoros. Essa família Animalucidae, composta por aproximadamente 29 espécies, é composta também de morcegos insetívoros. Quero que vocês reparem como muda as características morfológicas das espécies, das famílias, né? Das espécies muito mais, se eu colocasse todas aqui, colocando uma de cada família. Essa outra família Natalide tem uma espécie descrita para o Brasil, ela também é de uma família de morcego que se alimenta de insetos, insetívora.
Essa família aqui, Noctironidae, ela é composta por 2 espécies, uma que se alimenta de insetos e essa outra da foto aqui, que é o morcego pescador. Ele se alimenta de peixes, é especializado, por isso que ele tem esses pés e essas garras bem compridas, essa membrana entre as patas, que a gente chama de uropatágio, porque ele pesca com o auxílio dos pés e dessa membrana. Essa família, Furicteridae, é representada por uma espécie no Brasil, uma espécie ameaçada, uma espécie cavernícola, que vive em cavernas, se alimenta de insetos também. Então, como vivem em cavernas, ó, eles já têm os olhos bem menores, porque vivem num ambiente escuro o tempo todo. Essa família aqui, Philostomida, é a família mais abundante de espécies, né? São 93 espécies, incluem espécies de morcegos que se alimentam de frutos, de néctar. Os morcegos que se alimentam de sangue estão dentro dessa família. Tem morcegos que se alimentam de insetos nessa família. E tem os morcegos carnívoros, como esse daqui, o Crotalpterus auritus. Essa outra família, Chiropteridae, 5 espécies se alimentam de insetos. Essa outra família, Embalunoridae, 17 espécies se alimentam de insetos. Essa outra família, Mormopide, 3 espécies que se alimentam de insetos. Então, assim, de todas essas famílias que eu falei para vocês, acho que a palavra que eu mais repeti foram morcegos que se alimentam de insetos. Acho não, tenho certeza. Das 1.400 espécies de morcegos no mundo, apenas 3 se alimentam de sangue. Então, das 1.400, apenas 3 se alimentam de sangue. E essas 3 espécies são restritas na América do Sul e na América Central. As 3 ocorrem no Brasil. E mais de... E daí, então, tira 3 de 1.400, né? Sobra aí 1.397 espécies que levam uma má fama por causa das outras 3 que se alimentam de sangue. No entanto, 75% das espécies de morcegos se alimentam de insetos. A outra porcentagem fica entre morcegos que se alimentam de frutos, morcegos que se alimentam de néctar, morcegos que se alimentam de outros vertebrados, como peixes ou qualquer outro vertebrado, roedores, anfíbios, até mesmo outros morcegos. Então, aqui eu coloquei uma fotinha de uma espécie de morcego que se alimenta de sangue, uma espécie frugívora, que se alimenta de fruto, insetívora, uma espécie que se alimenta de néctar, né? E aí ele auxilia na polinização, uma espécie de morcego que se alimenta de peixes e uma espécie de morcego carnívoro que se alimenta de outros vertebrados. Então, apesar dos morcegos serem o segundo grupo mais diverso em espécies de mamíferos do mundo, eles são o primeiro grupo de mamíferos mais diverso no que a gente chama de diversidade funcional, que é a função deles, né? Então, quando eu falo em itens alimentares, né, não existe nenhum outro grupo de mamíferos que consuma toda essa diversidade de itens alimentares que os morcegos consomem. E em questão também a abrigos, né? Os morcegos, eles vivem em folhagens, em ocos de árvores, em rochas, em cavernas e até mesmo em construções humanas. Então, eles são mega diversos em itens alimentares, em lugares em que eles se abrigam e também em características morfológicas. Eles também são o primeiro grupo mais diverso de mamíferos em características morfológicas. Não tem nenhum outro grupo que varie tanto assim. Você encontra morcegos pequenos até morcegos maiores, como o maior morcego do Brasil, né, que é o Vampirum spectrum, que ocorre na Amazônia, que é um morcego carnívoro. Morcegos que possuem o que a gente chama de folha nasal no nariz, morcegos que não têm a folha nasal. Essa folha nasal ainda pode variar em formato, então eu tenho aqui folha nasal na forma de lança, aqui o hematófago eu tenho uma folha nasal na forma de ferradura, parece um nariz de porquinho. Eu tenho morcegos com orelhas menores, orelhas mais desenvolvidas, asas estreitas, asas largas, listras, tem morcegos de brancos, marrom, preto, laranja, dourado, acastanhado, enfim, eu tenho uma diversidade morfológica dentro das espécies de morcegos também. E aí, por causa de toda essa diversidade de itens alimentares, de lugares que os morcegos abrigam, por causa da capacidade de voo, os morcegos eles são importantíssimos no provimento de serviços ecossistêmicos, né? E o que são serviços ecossistêmicos?
Serviços ecossistêmicos são todos os serviços, bens ou serviços que a gente obtém, né, ambientais que a gente obtém direto ou indiretamente do ecossistema e de graça. Então, a água, por exemplo, o provimento de água. O provimento de água é um serviço ecossistêmico de abastecimento, né? Os alimentos, serviço ecossistêmico de abastecimento. Eu tenho serviços ecossistêmicos de suporte. Então, quando eu tenho, por exemplo, raízes de plantas, né? São serviços ecossistêmicos de suporte também. Tem serviços ecossistêmicos culturais, o ecoturismo, eu posso ganhar dinheiro com ecoturismo, então é um serviço ecossistêmico cultural. Tem os serviços ecossistêmicos reguladores, né? Um ar limpo, estoque de carbono, purificação de água, clima moderado, tudo isso são serviços ecossistêmicos. E como os morcegos eles auxiliam, então, qual o papel deles nesses serviços ecossistêmicos no meio ambiente? Lembrando que manter os serviços ecossistêmicos do meio ambiente é mais do que manter uma saúde ambiental, porque os serviços ecossistêmicos eles estão relacionados à economia também, né? Então, se eu não tenho uma água limpa, já influencia no abastecimento de água das populações, isso tem influência social e econômica. Se eu não tenho provimento de alimentos, provimento de cultura. Os morcegos frugívoros, por exemplo, eles são muito importantes para a dispersão de sementes. Eles têm uma adaptação de um sistema digestório muito rápido. Então, quando o morcego frugívoro ele se alimenta, demora mais ou menos de 20 a 30 minutos para aquele frutinho que ele ingeriu passar pelo trato digestório, fazer a digestão e ele defecar. E como ele ingere frutos pequenos, geralmente, né, muitos dos frutos possuem sementinhas pequenas. Então, essas sementinhas, quando passam pelo trato digestório do morcego, elas já quebram a dormência e quando caem na terra com as fezes, elas já são dispersadas e conseguem germinar com uma grande eficiência. E aí, quando eles estão se alimentando, eles estão voando a noite toda, né? Às vezes até mesmo longas distâncias, quilômetros numa noite. Então, durante o voo e com esse sistema rápido de digestão, eles vão fazendo a dispersão de sementes. E por causa disso, eles já vêm sendo usados intencionalmente em reflorestamentos, em dispersão de plantas comerciais. Então, os morcegos eles têm uma preferência por plantas pioneiras, que são aquelas plantas de início de sucessão ecológica. Nossa, o que é isso, né? O que é sucessão ecológica? Um ambiente, quando ele está começando a desenvolver um ecossistema natural ali, uma floresta, vamos supor, uma floresta de Mata Atlântica, né? Um ambiente que pegou fogo e agora tem que começar a nascer de novo. Ou um ambiente onde antes era todo desmatado e eu quero fazer um reflorestamento, quero fazer uma recuperação daquela área degradada, então eu vou colocar sementes de mudas nativas para começar a desenvolver uma floresta naturalmente ali. Essas plantas pioneiras são as primeiras plantas nesse sistema de sucessão de eventos no desenvolvimento dessa minha manutenção, dessa minha regeneração florestal. Então, são as primeiras plantas que chegam no ambiente, se estabelecem e criam novas condições, fornecem novos recursos e criam um novo ambiente para que novas espécies cheguem. Então, os morcegos, eles fazem muita dispersão de plantas pioneiras, porque são as plantas que eles preferem se alimentar. E aí, eles são importantíssimos na manutenção natural desses sistemas de reflorestamentos, de clareiras que se abrem em matas, sistemas de regeneração natural de florestas. E eles são muito importantes também na dispersão de sementes de plantas comerciais. Então, existem lugares, né, que fazem a atração de morcegos com o uso de óleos essenciais que liberam cheiro de frutos mesmo, para atrair essas espécies para esses locais, para essas espécies se alimentarem desses frutos e fazerem a dispersão natural, sejam de plantas comerciais ou sejam de plantas em reflorestamentos. Outro provimento de serviço ecossistêmico dos morcegos é a polinização. A polinização auxiliada pelos morcegos nectarívoros. Então, aqui é uma fotinha de um morcego que está completamente sujinho de pólen.
Aqui só a boca dele está suja de pólen. Então, os morcegos nectarívoros, eles fazem o serviço de polinização, assim como abelhas fazem, assim como beija-flores fazem. E apesar de serem poucas as espécies, quando a gente compara o número de polinização, né, entre a fauna, a gente vê que a maior parte de quem faz polinização são os invertebrados. Mas os morcegos, eles possuem relações estreitas demais, né? Então, eles polinizam uma ou outra espécie que às vezes só é polinizada por morcegos. Por exemplo, esse estudo que saiu da Unicamp aqui em 2015 descobriu que numa área o maracujá ele não estava sendo polinizado por abelhas. Apesar das abelhas visitarem as flores de maracujá e acreditavam que ela polinizava, ela não polinizava. Ela visitava uma flor, voltava para a colmeia. Já os morcegos, eles polinizavam, eles visitavam flor a flor e estavam fazendo serviço de polinização de flor de maracujá, que é um fruto comercial, de valor comercial. Outro exemplo muito famoso, né, de morcegos provendo serviços ecossistêmicos e gerando renda, né, economia, são os morcegos no México, né? Os morcegos são os únicos animais, duas espécies de morcegos, que polinizam o agave. O agave é a planta que produz tequila. Então, se você gosta de tequila e bebe tequila, toda vez que você for beber tequila agora, você lembra de agradecer aos morcegos, porque a tequila, a bebida que a gente tanto gosta, e o mezcal, que também é feito do agave, só são possíveis por causa da polinização dos morcegos a essas plantas. E os morcegos insetívoros também provêm serviços ecossistêmicos. Eles são controladores naturais de populações de insetos que a gente considera praga. Sejam pragas na saúde humana, como insetos que vão causar doenças como malária, zika, entre outras doenças, seja praga nas lavouras. Então, os morcegos insetívoros, eles fazem o controle natural dessas pragas nas lavouras. Um indivíduo de morcego insetívoro, um indivíduo, ele come numa noite centenas de insetos. Aí você coloca que os morcegos insetívoros, eles vivem em colônias de dezenas, centenas, até milhões de indivíduos numa colônia só. Então, onde a gente tem colônias de morcegos insetívoros, você multiplica aí milhões de morcegos por centenas de insetos por noite. É muito inseto que eles se alimentam por noite. Então, eles têm essa capacidade de fazer controle natural de pragas em lavouras. E por causa disso, alguns lugares, não no Brasil ainda, alguns produtores começam a construir o que a gente chama de bat houses, para atrair os morcegos para o ambiente, para que eles, como eles estão vivendo ali perto daquela lavoura, é lógico que eles vão se alimentar só ali perto, né? A teoria do forrageio ótima. Eu vou gastar o mínimo de energia possível para buscar o meu alimento, processar o meu alimento e ganhar o máximo de energia possível comendo aquele item alimentar. Então, por causa disso, os morcegos eles já têm sido aliados, amigos dos agricultores para auxiliar nesse controle natural de pragas. E tem um estudo em nível de América do Norte que demonstra que os morcegos, fazendo esse controle natural das pragas agrícolas, trazem para o agronegócio uma economia de até 3,7 bilhões de dólares ao ano. Uma economia em que o agronegócio não precisa gastar com pesticida. Se eu não gasto com pesticida, além de fazer uma economia financeira, eu estou fazendo uma economia de saúde do ambiente também, né? Porque eu estou evitando lançar veneno no ambiente. Então, também implica em saúde ambiental, né? Saúde ambiental também implica em saúde única. A gente consome muito agrotóxico. E se a gente tem grupos, espécies de animais que podem fazer esse controle, que podem diminuir esse consumo de veneno, né? Esse uso de veneno, por que não? E aí esse estudo demonstra essa economia de até 3,7 bilhões de dólares ao ano se esses agricultores, se o agronegócio começar a deixar os morcegos fazerem esse controle natural de populações de insetos, né? Atrair esses morcegos para próximo dessas lavouras. Aqui é só um zoom daquele estudo. No Brasil, o que tem sido feito, né, o estudo mais conhecido e recente que tem agora, é um estudo de produção das cabrucas, que é o cacau, que também gera bastante renda, principalmente no sul do Brasil, só que essa cabruca, ela é produzida na Bahia, né, em Ilhéus. E aí tem um laboratório de ecologia aplicada e conservação da UESC, que tem um projeto
dessa produtividade das cabrucas em sistemas agroflorestais, né? O que é isso? É a produtividade, a plantação, as monoculturas de cabrucas de cacau plantadas junto com agroflorestas, com habitat natural, com mata nativa, né? E aí esse estudo já começou a demonstrar que o cacau produzido sob a sombra da mata nativa, ele produz mais do que só a monocultura de cacau sem nenhuma mata nativa perto. Além disso, como você tem a mata nativa ali sombreando o cacau e o cacau dentro dessa mata nativa, a mata nativa atrai animais, né? Atrai fauna. Então, com isso, atrai aves e morcegos. Essas aves e morcegos, eles têm conseguido fazer o controle do ataque às folhas das cabrucas. Então, eles se alimentam daqueles invertebrados que causariam a folivoria, né, que causariam ataque e danos às folhas das cabrucas, diminuindo a produtividade, e assim eles conseguem aumentar a produtividade das cabrucas. E a gente está vivendo um momento em que é urgente a gente diminuir esses conflitos que existem, não só, aqui eu coloquei o exemplo agropecuária e conservação ambiental, mas a gente precisa diminuir os conflitos que existem da população humana com os ecossistemas naturais como um todo, né? Mas pensando aqui nesse exemplo do conflito agropecuário e conservação ambiental, a gente está vivendo um ano extremamente atípico, e os próximos anos serão piores. Então, a gente está vivendo, o Pantanal vive esse ano a maior seca dos últimos anos, né, incêndios em níveis recordes, e isso é consequência não apenas do desmatamento dentro do próprio bioma Pantanal, mas também do desmatamento em outros biomas que influenciam no bioma Pantanal. Então, por exemplo, o desmatamento no Cerrado. O Cerrado, a maior parte do uso de solo do Cerrado, então existe essa modificação de uso de solo do Cerrado, né? O Cerrado, floresta natural, as plantas elas possuem raízes profundas, as raízes das plantas nativas do Cerrado, e essas raízes profundas ajudam a água a penetrar no solo e abastecer diversas nascentes que tem, diversos rios que têm as suas nascentes no Cerrado, né? Então, o Cerrado, ele é conhecido como a caixa d'água do Brasil. Os rios que nascem no Cerrado, eles abastecem aproximadamente 40% do território brasileiro. E aí, quando eu mudo o uso de solo, eu tiro as plantas nativas do Cerrado e eu coloco monoculturas, né? O Cerrado, a maior parte da modificação de uso de solo é para lavouras, né? Então, eu crio lavouras no lugar dessas plantas de raízes profundas, eu perco esse serviço ecossistêmico do Cerrado. E se eu quero recuperar isso, né, os morcegos eles podem ser aliados aí na manutenção da dispersão dessas plantas pioneiras e indiretamente, então, eles vão também manter esse serviço ecossistêmico de provimento de água. Por causa dessa falta de provimento de água do Cerrado, que também esse ano teve níveis recordes de seca, por causa dos incêndios na Amazônia, que influenciaram diretamente os rios voadores, né? Então, o sistema hídrico da Amazônia, ela influencia o sistema hídrico de diversas outras partes, não só do Brasil, né? Mas tem o que a gente aqui no Brasil chama de rios voadores, que é o caminho que essas nuvens, consequências da evapotranspiração da floresta amazônica, seguem junto com os ventos, né? E dispersam, então eles levam água para diversas outras regiões, e uma dessas regiões é o Pantanal, né? O Pantanal recebe, a chuva do Pantanal depende da Amazônia também. E muitos rios do Pantanal têm suas nascentes no Cerrado também. Então, as secas num bioma, elas não estão relacionadas só ao que está acontecendo ali agora naquele bioma, mas é uma consequência de anos de devastação em todos os outros biomas que eles se influenciam, né? Existe essa relação ecológica entre biomas também. Então, é urgente que a gente consiga, que a gente pare agora e a gente comece a fazer pesquisas para modificar esse modo de produtividade agropecuária, aliando isso à conservação ambiental, ao provimento de serviços ecossistêmicos. Até porque, se
o próprio agronegócio continuar com esse modo de produtividade, o agronegócio vai se levar a um colapso, né? Ele vai criar um colapso do próprio agronegócio. Então, quanto mais a gente modifica os ambientes naturais, mais a gente causa instabilidade climática e imprevisibilidade climática para o agronegócio é péssimo, né? A gente não saber quando a gente pode plantar, quando a gente pode colher, perder hectares mais hectares de plantações. Além da instabilidade da crise climática, a perda da biodiversidade que mantém todos esses serviços ecossistêmicos, né? Então, se eu não tenho esses serviços ecossistêmicos, eu vou ter um esgotamento de solo, por exemplo, de nutrientes. Se eu não tenho mata em pé, futuramente eu tenho um esgotamento de solo. O solo não vai aguentar só lavoura em cima de lavoura. E isso vai causar, então, o colapso do agronegócio. O próprio agronegócio vai causar o seu colapso. Então, a gente tem que entender que manter a biodiversidade é manter todos esses serviços ecossistêmicos. Manter todos esses serviços ecossistêmicos é manter saúde humana, né? Então, eu mantendo a saúde ambiental, eu consigo manter a saúde humana. Como os morcegos são mega diversos, como eu já falei para vocês, em número de espécies, em funcionalidade, né, dentro do ecossistema, de tudo aquilo que eles se alimentam, onde eles vivem, lugares que possuem uma alta diversidade de morcegos, consequentemente, vai ser lugares que possuem uma rede complexa de interações entre outros grupos taxonômicos. Então, onde eu tenho uma alta diversidade de morcegos, que eu tenho lá morcegos insetívoros, nectarívoros, frugívoros, carnívoros, eu vou ter, provavelmente, para esse lugar manter essa alta diversidade de morcegos, esse lugar obrigatoriamente tem que ter uma alta diversidade de plantas, de outros vertebrados, de invertebrados. Então, onde eu tenho uma alta diversidade funcional de morcegos, eu tenho essa rede complexa de interações da biodiversidade que já implica num alto provimento de serviços ecossistêmicos. E aí, então, enquanto os morcegos ajudam, o ser humano ele só atrapalha, né? Porque enquanto eles estão lá fazendo o provimento de serviços ecossistêmicos, apenas vivendo, né, e realizando as atividades deles para sobreviver, a gente causa a degradação do habitat, a gente caça espécies, ateia fogo para abrir pastagens, desmatamento para extração, extrativismo, tráfico ilegal de animais, mudanças climáticas, tudo isso, né, influencia na saúde ambiental, influencia na saúde animal e, consequentemente, na saúde humana, né? Então, aí entra o conceito de saúde única, e eu vou mostrar alguns exemplos de como isso acontece e como isso aconteceu, os exemplos que a gente já tem envolvendo o grupo dos morcegos. Então, o que tudo isso tem a ver com pandemias, com epidemias, né, com a saúde humana, com a Covid-19 agora e com os morcegos? Então, quando a gente desmata um habitat, a gente está acabando com o habitat natural das espécies. Em troca, a gente acaba ofertando outros recursos. Então, eu desmatei um habitat porque eu tenho uma fazenda e eu quero plantar, né? E aí eu desmatei, tirei a mata natural onde aquelas espécies ocorriam. No lugar, eu ofereci algum tipo de plantação de recursos. Perto da minha casa, da minha fazenda, eu plantei diversas árvores frugívoras porque eu gosto. Eu fiz uma represa artificial porque eu gosto de pescar. Eu coloquei boi, coloquei gado, coloquei galinhas confinadas e sem proteção, onde animais silvestres conseguem entrar para atacar esses meus animais de criação. Então, eu acabo destruindo o ambiente natural onde as espécies viviam e tinham todos os recursos. Só nisso eu já causo um estresse ambiental e um estresse nas espécies, né? Quando eu causo um estresse no habitat natural das espécies, eu causo um estresse no sistema imunológico das espécies, né? É só pensar na gente, né? Se a gente tem algum problema na vida, a gente fica estressado. O estresse diminui a imunidade do corpo. Diminuindo a imunidade, a gente fica mais suscetível a doenças. E isso acontece com os animais silvestres também. Então, causando um estresse no ambiente natural deles, a gente causa um estresse no sistema imunológico deles e eles ficam mais suscetíveis a doenças. E aí, além deles estarem mais suscetíveis a doenças, ou seja, eles podem estar sendo contaminados com doenças que eles podem, inclusive, transmitir para a gente,
a gente traz eles para perto, porque é onde a gente oferece recursos no lugar daqueles recursos que a gente destruiu, né? Então, aí os morcegos hematófagos, por exemplo, que antes viviam se alimentando de grandes mamíferos no seu ambiente natural, eles vão, logicamente, se alimentar do gado que está ali confinado, e é uma presa super fácil para eles. O gado não tem para onde ir, toda noite vai estar ali, você destruiu o ambiente em que eles viviam, você, a gente, né? Eles vão buscar outros recursos, toda espécie vai tentar se adaptar, né? Ela não vai simplesmente se entregar. Morcegos frugívoros, você destruiu o ambiente, você plantou um pomar, eles vão lá se alimentar no seu pomar. Então, a gente causa essa mudança de ambiente para as espécies, a gente oferece outros recursos, a urbanização, as luzes das cidades atraem um monte de insetos, insetos vão atrair os predadores de insetos, morcegos, 75% das espécies se alimentam de insetos. Construções humanas, né, forros, são quentes, escuros, úmidos, morcegos insetívoros amam esse tipo de ambiente para viver e formar colônias. Então, a gente traz essas espécies para perto da gente. Tráfico de animais, né? Então, caçadores que vão lá para pegar animais para traficar. Quando ele está trazendo aquele macaquinho, ai, que fofinho, né? Quero um macaco, quero uma ave, junto com esse macaco, junto com essa ave, tá vindo uma infinidade de micro-organismos que a gente não sabe o que são, né? Que a gente desconhece, que a gente não sabe se tem potencial zoonótico ou não, né? O potencial zoonótico, então, é o potencial dessa doença sair dessa espécie animal e passar para o ser humano, porque não é porque um animal tem lá 3.000 linhagens de vírus conhecidas para ele, que ele vai passar essas 3.000 para o ser humano. Depende do potencial zoonótico desse patógeno de fazer o pulo de hospedeiro do animal para o ser humano, né? Não é todo patógeno que consegue fazer isso, né? Isso depende da evolução. Quando eu me alimento de carne de caça, né? Se a gente já tem aí frigoríficos com mais inspeção sanitária, carne de caça não tem nenhuma inspeção sanitária, né? Na manipulação ali da carcaça, você está entrando em contato com um monte de patógeno que pode causar doenças. Então, tudo isso, né? Toda essa nossa relação indevida com o meio ambiente nos trouxe ao atual cenário, em que aproximadamente 70% das doenças infecciosas humanas emergentes são zoonóticas, são doenças que saíram de animais, sejam silvestres, domésticos, e passaram para o ser humano. E nos últimos 15 anos, só nos últimos 15 anos, o planeta enfrentou mais de 15 surtos zoonóticos, é mais de um surto por ano. E aí, falando especificamente dos morcegos, os morcegos eles são abrigos de uma diversidade de patógenos, de micro-organismos, sejam fungos, bactérias, protozoários, outros parasitas intracelulares e até mesmo os vírus, né? Então, deixa eu pular, depois eu volto esses aqui, porque eu coloquei para frente. Dentre os vírus, né, essa é toda a diversidade de vírus que os morcegos possuem, né? Quando a gente olha para o gráfico, a maior diversidade está ali, nos coronaviridae, né? Já vou falar um pouquinho disso. No entanto, o mais conhecido, o vírus mais conhecido no Brasil, né, transmitido por morcegos e não só por morcegos, já vou falar, é o vírus da raiva. Então, os morcegos, eles são hospedeiros do vírus rábico, né? E podem ser transmissores do vírus rábico. E não são só os morcegos hematófagos, aqui eu coloquei a foto dos 3 hematófagos, mas todos os morcegos e todos os mamíferos podem contrair e podem transmitir o vírus rábico. Então, o vírus da raiva é uma doença de mamíferos. Qualquer mamífero pode transmitir. Para o ser humano, quem mais transmite o vírus rábico são os nossos cães, os animais domésticos, não são os morcegos. Acontece que a raiva é uma doença controlada, né? Apesar de ela não tem cura, mas ela é controlada. Por quê? Porque a gente tem soro e tem vacina. Então, qual que é o nosso papel nisso? É manter nossos animais domésticos de criação vacinados contra a raiva. E se tiver algum acidente, né, com um morcego ou com qualquer outro animal contaminado, ou que você tem um risco de contaminação, tomar o soro e, posteriormente, a vacina. Esse morcego que eu circulei aqui, ele é o morcego mais comum que se alimenta de sangue de mamíferos, né, que é o Desmodus rotundus, morcego vampiro comum.
Os outros dois, eles preferem sangue, o Difla prefere sangue de aves, o Diemos Jung, ele se alimenta também de sangue de suínos, preferencialmente, e aves também, mas o mais comum é o Desmodos rotundos. E aqui eu coloquei uma fotinha do vírus da raiva, né? O vírus da raiva, ele é antigo, então já no século XVI já tinha relatos de morte humana por raiva. O que aconteceu é que quando o Brasil foi descoberto, né, foi colonizado, começou então o desmatamento para a criação de vilas, né, para a expansão. E aí essas pequenas vilas elas tinham que ter o seu sustento, então começaram a colocar animais de criação, né, um boi ali para nem que seja só para o provimento de leite, enfim. Então começou a desmatar o ambiente natural onde essas espécies de morcegos hematófagos viviam e fornecer outros alimentos, outros recursos fáceis para essas espécies. Nessa época teve um boom na população desses morcegos hematófagos, né? Eles aumentaram em número. Por quê? Porque eles tiveram recursos fáceis. Apesar de terem desmatado o habitat deles, forneceram recursos fáceis para eles se alimentarem. Então, eles começaram desde muito cedo a se adaptar nessa alimentação de sangue de animais que a gente cria, animais de produção, a essa proximidade aí com as atividades humanas, né? Aqui é só um slide mostrando que a raiva, apesar de ser controlada, também ela é uma doença letal, é perigosa, existem pouquíssimos casos, relatos de cura, né, pela raiva. No Brasil tem um que é super mal sucedido, o rapaz ele ficou de cadeira de roda, com a fala comprometida, mas nos Estados Unidos tem um caso que foi bem sucedido, mas é raríssimo, a raiva ela leva à morte mesmo. E por causa disso, né, desse conflito que tem dos morcegos, da transmissão do vírus rábico, na verdade isso é muito mais um preconceito, né, porque como eu falei, qualquer mamífero transmite e a gente tem vacina, é que muitos produtores, eles buscam soluções de uma forma indevida, né, e essas soluções muitas vezes elas são resolvidas até mesmo por profissionais da medicina veterinária, que é o uso da pasta vampiricida nesses morcegos hematófagos. Como que é essa pasta? Ela é uma pasta anticoagulante, ela é passada nas costas de um morcego, esse morcego ele vai para o abrigo, onde ele vive com outras dezenas de morcegos. Os morcegos hematófagos, eles têm um comportamento de se lamber, uma fêmea lambe a outra, as fêmeas fazem isso. Eles têm um comportamento social muito forte, assim, laços sociais fortes. Então, elas se limpam, elas se lambem, elas compartilham alimentos, fazem creches, enfim. E aí, quando essa fêmea com a pasta vampiricida vai para a colônia, ela é lambida por outras fêmeas. E aí, essas fêmeas que lambem essa pasta e ingerem, elas morrem por hemorragia interna. Acontece que isso leva a desequilíbrio das populações das espécies de morcegos hematófagos que são importantes no ecossistema natural, porque elas fazem o controle de grandes mamíferos, né? Então, vocês têm que pensar que doenças, que parasitas, eles têm um papel ecológico também, que é fazer controle de populações. Então, se o morcego está transmitindo uma raiva para um javali, que é uma espécie invasora e que causa altos danos em lavoura, ele está fazendo um controle daquela população de javali, né? E aí a gente causa esse impacto ecológico. Além disso, os morcegos eles servem de alimentos para outros animais, como corujas, entre outras aves de rapina, que ao se alimentarem desses morcegos com a pasta vampiricida vão morrer também. Outros animais decompositores, né, que vivem no mesmo local que os morcegos, vão acabar se contaminando por essa pasta. Então, é um uso indiscriminado que causa uma grande cadeia de consequências ecológicas. Além disso, existe um estudo... Bom, isso eu vou falar para frente, na verdade. Então, existem alternativas, né, ao uso dessa pasta vampiricida, que é passar a pasta na presa, ou seja, eu já vacinei o meu bicho, lógico, os seus animais têm que estar vacinados, mas está me incomodando porque esse morcego está voltando ali todo dia se alimentando desse meu animal, e esse animal está ficando machucado. Então, você pode passar a pasta vampiricida só ali ao redor da ferida em que o morcego volta todos os dias. E aí você vai matar aquele único morcego que aprendeu a ir se alimentar daquele seu animal, porque os morcegos hematófagos, eles têm isso, eles aprendem, um indivíduo aprende a voltar sempre na mesma presa, que para ele é mais fácil, menos gasto energético dele ter que ficar procurando outra presa.
E existe, né, já saiu estudos de testes de vacinação em morcegos, vacinar o morcego contra a raiva, mas isso é extremamente caro, né? E aí, ainda falando dos vírus, o que está em alta agora e preocupando muito o pessoal são os coronavírus, né? E os morcegos, como a gente vê aqui nesse gráfico, eles possuem uma alta diversidade de coronavírus. Aqui, descritos 3.796 linhagens de coronavírus para morcegos. No entanto, quando eu falei para vocês sobre potencial zoonótico, a gente tem que pensar que desses 3.796, a gente conhece 2 que causaram epidemias, que foi o SARS, que é um vírus, um coronavírus, e o MERS, que é outro coronavírus, e agora o SARS-CoV-2, né, que apesar de ainda não ter sido encontrado em nenhum animal silvestre, muito provavelmente evoluiu no sistema imunológico de morcego. Então você pega 3 linhagens de coronavírus dentro de 3.796 que tiveram potencial zoonótico conhecido. Então, é muito baixo o potencial zoonótico, muito baixo mesmo. E aí, antes, né, alguns estudos demonstravam que os morcegos eles possuíam muito mais vírus do que outros grupos de animais, porque eles são extremamente diversos. Então, quanto maior o número de espécies, maior o número de vírus, e aí os morcegos possuíam muito mais vírus que qualquer outro grupo animal. Mas isso não é verdade. Na verdade, existe uma proporção. Quando a gente faz essa proporção, a proporção de vírus que os morcegos carregam é igual à proporção de vírus de outros grupos animais. Não carregam nem mais, não carregam muito mais do que outros grupos. E esse estudo aqui, ele mostra um gráfico, né, com vários grupos animais e várias linhagens de vírus que esses grupos são hospedeiros conhecidos. E quando a gente pega esse retângulo aqui, que é o gráfico dos morcegos, e esse gradiente de cores, o que esse gradiente de cores quer dizer? Quando eu tenho cores claras, é porque o potencial zoonótico daquele patógeno é baixo e cores escuras é alto. Eu só tenho cores escuras para o vírus da raiva, entre outros vírus aí que causam doenças respiratórias, o filovirídeo da MERS, que eu vou mostrar já já, mas quando eu olho para os coronavírus, eles estão aqui, ó, para baixo de 0,25 de potencial zoonótico. É muito baixo mesmo. Então, assim, é muito difícil que esses tipos de coronavírus, eles saltem dos morcegos direto para o ser humano e causem alguma infecção no organismo humano. Mas por que os morcegos, eles possuem tantos patógenos, tantos vírus assim? E por que, tá bom, são poucos, mas por que sempre que tem uma epidemia, uma pandemia de um vírus que a gente sabe que evoluiu no morcego, é sempre um vírus tão mortal, né, tão perigoso para o ser humano? Porque os morcegos, né, primeiro, por que eles têm muito assim? Porque os morcegos vivem em grandes colônias, né, não são como o Batman que gosta de viver isolados. Algumas espécies sim, mas a maioria vive em grandes colônias, que não são colônias só da mesma espécie, mas às vezes são várias espécies dividindo ali um mesmo ambiente. Então, um indivíduo pode passar para o outro a doença. Os morcegos, quando eles voam, para eles voarem, eles têm que ter um metabolismo muito alto, né? O voo, ele gasta muita energia. E esse alto metabolismo dos morcegos, isso é uma hipótese, tá? Esse alto metabolismo dos morcegos durante o voo, parece que ele causa danos ao DNA do morcego, né? Então, como resultado desse alto metabolismo, o morcego produz. Fugiu o nome agora. Ele produz moléculas que atacam o DNA. Essas moléculas que atacam o DNA, elas resultam em fragmentos de DNA modificados, radicais livres de oxigênio. Ele produz radicais livres de oxigênio que atacam o DNA. Esses fragmentos de DNA modificados, eles são entendidos no sistema imunológico dos morcegos como se fossem vírus. E aí o sistema imunológico dos morcegos ataca esses fragmentos de DNA modificados para expulsar isso do corpo. Acontece que se o sistema imunológico dos morcegos ficasse fazendo isso o tempo todo, eles voam todos os dias para se alimentar a noite toda, eles só iam gastar energia com isso, atacando o próprio sistema deles, né? Atacando esses fragmentos de DNA modificados. Além disso, consumir muita energia, eles causariam inflamação, porque o que causa inflamação na gente, a doença, ela é a resposta imunológica, né? A resposta imunológica. O nosso corpo recebeu ali um parasita, um patógeno, um corpo estranho desconhecido, as nossas células imunológicas vão atacar, e é esse ataque, é essa resposta imunológica que causa a inflamação, que causa a febre, que causa a doença, né?
Então, se eles ficassem o tempo todo ali fazendo esses ataques imunológicos, eles iam desenvolver inflamações, doenças e iam morrer. Então, não é vantajoso para o sistema dos morcegos fazer isso. Então, o sistema imunológico deles evoluiu para dar uma atenção parcial a esses fragmentos de DNA modificados. A gente não vai deixar esses fragmentos de DNA modificados causar nada, né? Mas também a gente não vai ficar ali o tempo todo dando atenção para isso, né? Não podemos fazer isso. E aí, então, isso é um sistema imunológico muito complexo. Nenhum outro animal tem um sistema imunológico complexo assim. Quando eles são infectados por vírus, o sistema imunológico deles responde dessa mesma forma. Já está ali semi-pronto o sistema imunológico deles, por causa desse ataque aos fragmentos de DNA o tempo todo, e vão dar uma atenção parcial aos vírus. Vão falar assim, ó, esse vírus ele não vai causar infecção, mas não vou ficar também gastando minha energia para expulsar ele do meu corpo. Então, eles acabam coexistindo com os vírus, e morcegos, eles vivem aí de 30 a 40 anos por muitos anos. Então, esses vírus, eles vão infectando célula a célula rapidamente dos morcegos, mas não causam a doença, porque o sistema, ele trabalha em combater a infecção, mas não em expulsar o vírus. E aí, esse vírus, ele evolui nesse sistema imunológico muito complexo. Outra hipótese junto a essa, elas se complementam, é que quando o morcego voa, ele atinge temperaturas de até 40 graus Celsius. Então, esses vírus evoluem em sistemas imunológicos que chegam a 40 graus Celsius. Ou seja, uma febre humana não dá conta de destruir esses vírus no corpo. Então, quando existe um salto de hospedeiro desses vírus dos morcegos para outros animais, para o ser humano, são vírus que em outros hospedeiros, que não morcegos, vão ser potencialmente perigosos, provavelmente, porque evoluíram num sistema imunológico muito complexo. Acontece que eu mostrei que o potencial zoonótico, né, desses vírus de morcegos e outras doenças é baixo. Na verdade, quem tem maior potencial de dispersar doenças para o ser humano é o próprio ser humano, né? Então, o ser humano é o maior transmissor de doenças para o próprio ser humano. Aqui alguns exemplos de doenças, de epidemias que já foram causadas por vírus que estavam associados a morcegos e relacionadas à saúde ambiental, né? Então, o Marburg é um dos vírus que foram relacionados a morcegos, um vírus da família do ebola que causa febre hemorrágica e que já foi encontrado em uma espécie de morcego frugívoro, né, da África, Índia, Sudeste Asiático e Austrália. Esse vírus ele foi passado para o ser humano não diretamente de morcegos para o ser humano, mas a partir de manipulação de carcaças de primatas. O Nipah e o Endravírus, né, são enipavírus, que também causaram surtos epidêmicos e que causam doenças respiratórias na Malásia. Só que o que aconteceu? Nessa época, na Malásia, houve um alto desmatamento para mudança de uso de solo para agricultura. E aí, no lugar dessas florestas, as fazendas colocaram plantas frugívoras, cavalos e porcos. E os morcegos, eles começaram a buscar recursos nessas fazendas e a forragear, né, a buscar alimento muito próximo desses animais de criação. Esses animais de criação entraram em contato com a excreta dos morcegos, se infectaram com esse vírus e passaram esse vírus para o ser humano. Então, aí é um exemplo clássico, né, de saúde ambiental interferindo na saúde humana. O ebola, né, os morcegos ainda são um reservatório suspeito do ebola, não tem nada comprovado cientificamente ainda, mas é um vírus também que causa febre hemorrágica, tem alta mortalidade, e provavelmente, né, ele está associado a carcaças de primatas, a consumo de carne de morcegos ou a contato com excremento de morcegos. Então, também demonstrando aí a relação de saúde ambiental com saúde humana, né, porque consumo de carne de morcegos é consumo de carne de caça, né, manipulação de carcaças de primatas também é a mesma coisa. E aqui, em relação aos coronavírus, que já causaram 2 surtos epidêmicos e agora uma nova pandemia, os coronavírus, eles evoluíram muito provavelmente em sistemas de morcegos e aves, né? E aí se divergiram. E aí, divergindo, a gente tem associados a mamíferos 2 gêneros de coronavírus, alfa-coronavírus e beta-coronavírus. E associados a aves, né? Aqui é só mamíferos, mas também associados a aves e outros mamíferos, o gama-coronavírus e o delta-coronavírus. Todas as epidemias que tiveram agora, as 2 epidemias e essa nova pandemia, são causadas por coronavírus, beta-coronavírus, né?
Então, quando a gente olha aqui, o SARS-CoV, que causou a SARS, o MERS-CoV, que causou a MERS, e agora o SARS-CoV-2, eles são beta-coronavírus, né? E morcegos, eles são abrigos de diversos beta-coronavírus, inclusive morcegos do Brasil, na Mata Atlântica, já tem um estudo mostrando onde estão os hotspots, né? Os pontos quentes de beta-coronavírus na Mata Atlântica. Acontece que os beta-coronavírus, né, não é porque ele tem um monte de beta-coronavírus que esses beta-coronavírus têm potencial zoonótico. Os do Brasil até agora mesmo não têm, né, são bem diferentes desses que causaram doenças e não são vírus capazes de contaminar células humanas. A SARS-CoV, que foi a epidemia que aconteceu lá em 2002, né, na China, ela presume-se que a fonte imediata do vírus tenha sido civetas, né? Então, civetas são animais que são muito vendidos lá e traficados. As civetas são mamíferos que se parecem com gatos, mas não são felinos, que são famosos por causa do café, né? O café das fezes da civeta. Então, eles mantêm as civetas presas, né? Dão grãos de café para elas comerem, frutos de café, e depois pegam as fezes para produzir um café extremamente caro. Então, eles são muito vendidos em mercados negros, em mercados de animais vivos, também como alimentos exóticos. Então, é muito provável que esse vírus, o SARS-CoV, ele tenha evoluído em morcego, passado para civetas, e das civetas ele passou para o ser humano, né? Mas aí, de novo, a relação da saúde humana com a saúde animal e a saúde ambiental. O MERS-CoV foi identificado em 2012, né? Então, ele está aqui, MERS-CoV aqui. E ele também não foi passado do morcego direto para o ser humano, tá? O MERS-CoV, ele está associado a camelos, seja ao consumo de leite ou carne ou contato com secreções de camelos. Então, muito provável o vírus evoluiu no sistema imunológico de morcegos, foi passado para camelos, né, que são mantidos no Oriente Médio para diversos usos, né, e de camelos para o ser humano. E o SARS-CoV-2 agora, né, o novo vírus que está causando essa pandemia, porque aqui SARS-CoV e MERS-CoV foram epidemias, né, a SARS-CoV-2 já é uma pandemia. É um coronavírus que foi identificado pela primeira vez em Wuhan, na China, no final de 2019, se espalhou por todo o mundo. Então, antes de eu falar o que a gente sabe até agora, né? Por que logo que saiu, que começou a epidemia, ainda quando era uma epidemia, né? O SARS-CoV-2 ele foi relacionado a morcegos também, por causa desse histórico, né, de coronavírus, beta-coronavírus em morcegos. O SARS-CoV, ele é parecido, né, geneticamente com MERS, SARS também, não muito, mas é. Então, e aí, juntando isso ao histórico desse mercado de Wuhan, que vendia carne, vendia morcegos, né, para carne exótica, porque é consumido lá, foi primeiramente, associado aos morcegos. Foram onde os pesquisadores começaram a procurar esse vírus na vida silvestre para saber de onde veio, foi primeiramente nos morcegos. Mas depois foi associado também a pangolins, que é o animal mais traficado do mundo, né? As escamas dele é vendido como uso medicinal, e também é vendido nesse mercado, e também encontraram vírus semelhantes em pangolins. Então, os dois principais grupos de animais que têm sido amplamente investigados desde então para tentar encontrar a fonte do SARS-CoV-2 são os pangolins e os morcegos. Mas lembrando que ainda o SARS-CoV-2 não foi identificado em nenhum animal silvestre. Tem o relato já de ser humano passando o SARS-CoV-2 para animais silvestres. Mas o vírus que divergiu, da onde o SARS-CoV-2 divergiu de um animal silvestre para o ser humano, a gente não sabe ainda, tá? Não tem nada certo ainda. Quanto mais a gente acha que está chegando perto, mais a gente vê que está longe ainda. Existem algumas evidências, né? Algumas coisas legais, alguns estudos demonstrando aí relação de morcegos com pangolins, por exemplo. Então, já existem estudos que mostram que morcegos e pangolins, eles podem utilizar o mesmo abrigo. Então, esse vírus, ele pode ter evoluído em morcego, ter passado para pangolim, do pangolim ter passado para o ser humano, por exemplo, é possível, porque eles, num ambiente, podem dividir abrigo, né? Mas o que a gente tem
são 2 vírus conhecidos agora. O de morcegos, que chama HAT-G13, que é próximo ao SARS-CoV-2, e o do pangolim, que chama pangolim-CoV, que também é próximo ao SARS-CoV-2. O HAT-G13, ele tem 96% de semelhança genética com o vírus da SARS-CoV-2. O do pangolim tem 91% de semelhança com o da SARS-CoV-2. E entre o vírus do pangolim e do HAT, que é o do morcego, eles têm 90% de semelhança. Ou seja, quando a gente olha aqui para esse gráfico meio esquisito, eu vou explicar, esse gráfico de cima aqui, ele é o sequenciamento genético do vírus do pangolim, tá? Então, esse azul aqui é o vírus do pangolim e as variações do sequenciamento genético. Aqui embaixo eu tenho o sequenciamento genético do beta-coronavírus de Wuhan, né, que está causando aí a pandemia, o SARS-CoV, e vários outros beta-coronavírus de morcegos, incluindo o HAT-G13, que está aqui na cor azul. Então, quando eu sigo a linha, vamos pegar primeiro a linha vermelha aqui de Wuhan, ela está fazendo isso daqui, e sigo a linha azul aqui do pangolim, eu vejo que o vírus do pangolim, ele tem um sequenciamento diferente, mais diferente do SARS-CoV-2 do que o do morcego, mas nessa região aqui, que é a região de interesse, que é essa região S aqui do gráfico de baixo, é muito semelhante ao vírus do SARS-CoV-2. Já vou explicar porque essa é a região genética do gene de interesse. Quando eu olho para o vírus do morcego, que é o HAT-G13, que tem 96% de semelhança, ele tem muita semelhança mesmo com o SARS-CoV-2, o gráfico que segue a mesma linha. Mas quando os vírus encontrados em morcegos chegam nessa região do gene chamada de proteína S, é muito diferente, muito diferente. Essa região da proteína S é a proteína que é a proteína do envelope viral que vai fazer o reconhecimento, né, que vai ser o receptor ali, que vai fazer o reconhecimento dos receptores das proteínas da membrana plasmática para infectar a célula. Ou seja, o vírus do pangolim, ele tem maior semelhança e maior probabilidade de infectar uma célula humana do que o vírus HAT-G13 dos morcegos. Apesar do HAT-G13 ser muito semelhante em todo o resto do genoma, nesse local do gene, que é a proteína S, é diferente. O vírus do morcego HAT-G13 não tem capacidade de infectar uma célula humana igual o SARS-CoV-2 tem. Então, não dá para falar que esse vírus pulou do ser humano e virou o SARS e infectou já direto a célula humana. Ele não é o SARS-CoV-2, ele não tem capacidade de infectar a célula humana. E o do pangolim também não, porque apesar de quando eu olho o mapa de consenso, né, isso aqui é um cladograma de consenso. Então, eu tenho aqui os bracinhos mais perto, porque eu tenho maior semelhança. Então, eu tenho maior semelhança, tá, do HAT-G13, que é o vírus mais próximo do SARS-CoV-2, né, com o SARS-CoV-2, do que o do pangolim. Mas quando eu olho para o locus S do gene, o do pangolim é mais próximo do SARS-CoV-2 que o do morcego. Mas ainda tem uma segunda coisa. Nesse locus S, eu não sou geneticista nem nada, né? Então, vou falar por cima. Nesse locus S existe um complexo proteico, eu acho, uma outra proteína chamada sequência de furin. Essa sequência de furin que dá um mecanismo mesmo de entrada do vírus na célula do hospedeiro. O SARS-CoV-2, ele possui essa sequência de furin, mas os do morcego e nem o do pangolim possuem. Então, apesar ainda do pangolim ter uma boa parte dessa sequência, né, da proteína S semelhante, ele também não possui essa sequência de furin que o SARS-CoV-2 possui, que é esse mecanismo aí. Então, isso levanta diversas hipóteses, né, do que pode ter acontecido. O SARS-CoV-2, ele pode ter se derivado da proteína S existente de outros beta-coronavírus, pode ter sido um recombinante do beta-coronavírus de pangolim, ou um recombinante do beta-coronavírus de morcegos, ou um recombinante dos dois. Então, existem algumas hipóteses aí, né, alguns cenários. No morcego, esse vírus, ele se divergiu em morcegos, e aí de morcegos ele passou para o pangolim. Ele evoluiu no pangolim, virou um outro vírus, e aí passou para o ser humano. Ou esse vírus se divergiu em morcego, passou no pangolim, e já se modificou em ser humano, né? Já é um vírus humano, daí ele seria um vírus humano, SARS-CoV-2. Ou esse vírus se divergiu em morcegos,
e criou 2 novas linhagens, uma que contaminou ser humano e uma que contaminou pangolim. Então a gente não sabe, porque a gente não conseguiu encontrar ainda nenhum animal com SARS-CoV-2 e nem traçar essa árvore, essa história evolutiva. O que a gente sabe até agora é isso, né? Ou seja, a gente pensa que está chegando perto, quando a gente fuça mais, a gente vê, mas meu Deus, parece que não está tão perto assim, não. E aí, como eu falei, os morcegos do Brasil, eles têm beta-coronavírus, mas são muito diferentes desses que têm causado essas doenças, até porque essas espécies de morcegos que já foram encontradas com o SARS e com a MERS, são espécies que nem ocorrem no Brasil, coloquei aqui o nome delas, e aqui a árvore filogenética, só para mostrar também onde estão esses vírus, e essas espécies não são espécies brasileiras. E agora, o que a gente tem que fazer, né? A gente tem que investir em pesquisa, a campo da vida silvestre para evitar doenças na saúde humana, né? Então, aí a relação novamente. Então, agora a Fiocruz ela está investindo pesado num projeto em que eles estão capturando morcegos em campo, coletando de tudo, suave, com saliva, com excretas, sangue, e eles querem mapear os vírus dos morcegos para evitar um novo surto epidêmico, porque o Brasil pode ser o iniciante de um novo surto epidêmico? Claro que pode. Você pega a Amazônia que está sendo devastada, horrores, né, principalmente nos últimos anos, a Amazônia é um bioma mega diverso. Junto com aquela mega diversidade que a gente conhece, imagina toda a diversidade que a gente desconhece de micro-organismos que tem ali, e que quando a gente desmata, a gente está forçando essas espécies a buscarem recursos em outros lugares. O aquecimento global, derretendo as camadas de gelo, que os pesquisadores já demonstraram, tem vírus congelado ali, que a gente desconhece o potencial zoonótico também. Então, tudo isso pode levar a novos surtos, mas o Brasil não tá fora do alvo. Ele pode ser, sim, o iniciante de uma nova epidemia, principalmente porque nossas políticas públicas estão cada vez mais enfraquecidas em relação à conservação ambiental. E aí, esse projeto da Fiocruz, ele custa 1,2 bilhões de dólares, né? Isso pode parecer alto, mas quando a gente vê o valor que o Brasil gastou, só o Brasil com pandemia até agora, chegou a 285 bilhões. Então, é muito mais barato a gente prevenir com pesquisa do que a gente gastar depois remediando a merda toda, além de todas as vidas que não têm dinheiro que pague ou que faça voltar. E os morcegos, né, eles não têm que ser vistos como vilões, na verdade, eles são vítimas, e além de vítimas, eles são heróis, né? E nem todo herói usa capa, eles são os heróis invisíveis, porque eles provêm todos aqueles serviços ecossistêmicos que mantêm saúde ambiental, que mantêm saúde humana, e ainda provêm recursos econômicos para a gente, e eles ainda podem ser usados na medicina, né? Então, morcegos hematófagos, a saliva deles possui propriedade anticoagulante, que é utilizada em tratamentos de vítimas de derrame. Essa questão dos morcegos conseguirem conviver com vírus de 30 a 40 anos pode ser uma chave para a longevidade, né? Radicais livres, eles são causadores de envelhecimento, e os morcegos conseguem combater esses radicais livres, né? E aí, como eles fazem isso, né? Como eles convivem tanto tempo com esses vírus, como eles vivem tantos anos sendo portadores de tantas doenças assim. Então, entender esse sistema imunológico dos morcegos, né? Por exemplo, agora para a Covid-19, é importantíssimo para traçar a trajetória de uma infecção e conseguir desenvolver tratamento para essa infecção. Então, por exemplo, os morcegos, eles não combatem os vírus para expulsar do organismo, eles combatem a ponto de não deixar causar inflamação. A gente poderia pensar em desenvolver o tratamento no mesmo sentido, que não vise direto combater e expulsar todos esses vírus, mas que a gente consiga bloquear o momento da trajetória de infecção em que ele vai causar inflamação apenas, né, e não deixar esse vírus causar inflamação. Então, entender tudo isso em espécies que a gente já conhece, que são portadoras dessas doenças e tudo mais, é importante para a gente conseguir desenvolver tratamento para o próprio ser humano, né?
Esse sistema imunológico dos morcegos, que está sempre prontamente alerta, chama interferon-alfa. É um complexo de proteínas chamado interferon-alfa, que está presente, acho que em todos os mamíferos, ou quase todos os mamíferos, que é a primeira... Quando entra um corpo estranho no nosso corpo, é aquele sistema que dá o alerta. Opa, tem alguma coisa estranha aí. Né? Então, a gente também tem a interferon-alfa. Por que que em morcegos esse sistema de interferon-alfa é tão mais eficiente assim e na gente não? Então, se a gente conseguir entender isso, né, com certeza vai ser uma grande contribuição para a medicina humana também. E aqui o que eu ia falar, que eu achei muito interessante, saiu um estudo recente que mostrou que os morcegos hematófagos, eles praticam um distanciamento social quando o indivíduo está doente na colônia. Então, lembra que eu falei que eles possuem os laços sociais fortes das fêmeas se lamberem, compartilharem alimentos, formarem creches. Então, quando elas têm filhotes, uma fêmea sai se alimentar, as outras ficam cuidando dos filhotes, aquela que saiu volta, regurgita para os filhotes e para as outras fêmeas comerem, enfim. Quando eles percebem que na colônia há um indivíduo doente, eles cortam essas relações sociais, né? Eles mantêm as relações sociais mais fortes. Mãe para filho, por exemplo, ela não corta. Mas as que ela pode cortar, ela corta. Ela não tem contato mais com aquele animal doente, que é para essa doença não passar para ela. Mas isso porque ela está saudável. Agora, imagina causar uma grande perturbação nessa colônia, com uma pasta vampiricida, que estresse os outros animais dessa colônia ao verem, né, então, os outros indivíduos morrerem por causa desses laços que eles têm. Vai diminuir o sistema imunológico desses indivíduos e eles provavelmente vão contrair a doença. Então, acho que já existem estudos também que demonstram que em locais em que houve um desequilíbrio dessas colônias, o índice de raiva aumentou nesses indivíduos ao invés de diminuir. Então, a gente tenta fazer um controle para diminuir, mas um controle que causa um desequilíbrio, que causa um estresse animal, aumenta o índice da doença, que pode chegar lá nos nossos animais de produção e até mesmo em nós. E se a gente quer muito achar um culpado, né? Se a gente quer muito apontar o dedo da onde veio esse vírus, né? A gente pega um espelho e olha e a gente encontra o culpado, né? Somos nós. Nós que causamos a destruição natural dos hábitats, que financiamos carne de caça, tráfico de animais, e aí damos então a abertura para essas pandemias. Se a gente parar com essa relação indevida com a natureza, a gente para com as pandemias, né? Então, mais do que encontrar um culpado na vida silvestre, porque os animais não são culpados, eles são vítimas, é a gente se responsabilizar pelos nossos atos e entender que é urgente mudar a forma que a gente se relaciona com o meio ambiente agora. Outra coisa importante também é o negacionismo científico, né? Então, que só uma tirinha, né? Família antivacina unida permanece unida e doente. Então, como eu falei aqui, né? A gente já tem a vacina para raiva, os animais têm que estar vacinados. A gente tem vacina para gripe suína, né? Para outras doenças aí que já causaram surtos, e a gente tem que usar desses recursos e se vacinar, né? Então, a gente vê hoje em dia, a gente está em 2020 e a gente vê comentários preconceituosos com a vacina chinesa que não fazem sentido nenhum. Então, a gente tem que quebrar esse paradigma também de negacionismo científico. E eu coloquei aqui por fim, porque sempre tem pessoas que me perguntam nas palestras o que eu faço se eu encontrar um morcego em casa, então eu já me adiantei. Se for durante a noite, abra todas as janelas, acenda todas as luzes e espere ele sair sozinho. Se ele não sair, com as mãos protegidas, sempre com luva ou um pedaço de pano, pega ele. Ou com as mãos, ou usando uma lata ou uma caixinha, e tem que colocar no alto. Tem espécies de morcegos que não voam diretamente do chão. Então, tô no apartamento, põe na sacada, põe na janela, tem árvore perto, põe em galhos entre árvores, coloca ele no alto, esquece ele lá, que uma hora ele voa. Se ele estiver estressado, ele vai demorar para voar. O morcego está com um comportamento estranho. O que é um comportamento estranho para morcego? É voar durante o dia, é se debater em objetos, em paredes. Então, se ele tiver com um comportamento estranho, isola ele numa caixa, num pote e liga para o setor de zoonoses. Não entre em contato com ele. E sempre que tiver um acidente, entrou em contato com o morcego, mesmo que ele não tenha te mordido, se você entrou em contato sem luvas, você tem que tomar o soro antirrábico e, por exemplo, entrou em contato sem luvas, né? E depois pôs a mão em mucosa, entrou em contato com seu sangue, tem que tomar o soro antirrábico e a vacina.
porque a raiva ela passa pela saliva, então o morcego ele pode estar babado, ele pode se lamber, e você entrou em contato, tinha um machucado no dedo, depois pôs o dedo numa mucosa, então é perigoso, sempre com as mãos protegidas. É isso que eu tinha para falar para vocês. Quero mais uma vez agradecer toda a organização do evento pelo espaço. Me coloco à disposição agora para responder perguntas. Deixei o meu e-mail aqui também, quem quiser entrar em contato. Obrigada. Muito obrigada, Carolina. A palestra foi ótima. Nós não temos nenhuma pergunta aqui no chat por enquanto. Professor Sávio, se quiser falar alguma coisa. Eu, rapidamente, agradecer a Carol e parabenizar pela excelente abordagem, porque muitas vezes a gente parabeniza a palestra, mas a sua tem um diferencial, porque tem uma formação na sua trajetória que é transdisciplinar. Então, permite você a permear por diversas áreas do conhecimento e ter uma visão mais holística do problema. Muitas vezes, quando a gente está discutindo, e eu, francamente, modestamente, sinceramente, percebi, até por nossa formação, né, muitas similaridades na abordagem que a gente faz sobre as pandemias. Então, a gente insiste muito nessa questão das, vamos dizer assim, das causas ou das relações da espécie humana com o ambiente, ou seja, as relações entre sociedade e natureza, e essas consequências devastadoras quando essas relações são tão negativas como tem sido, principalmente no nosso país atualmente. Então, eu te parabenizo e deixo enfaticamente colocada essa importância da sua palestra, porque ela, de fato, aborda as principais questões das doenças emergentes e reemergentes no país, e não com uma visão estreita, pontual, dos eventos em si, né? Então, meus parabéns, seguimos. Eu vou passar a palavra à Ana Muito obrigada. E agradecendo a você. Muito obrigada, Carol. A palestra foi realmente muito importante, levando em consideração a pandemia atual, né? Nós temos uma pergunta aqui no chat da Bruna Batista do Carmo. Ela perguntou se você pode disponibilizar o seu Instagram. Posso sim, é @carol_blefari. Não sei se você consegue escrever aí para pôr na tela para eles. Eu sempre posto bastante coisa, assim. Eu trabalho com educação ambiental, né? E tento fazer comunicação científica sempre. Então, o Instagram é um veículo, ele é até aberto para quem quiser. Eu não preciso autorizar ninguém. Então, todos são bem-vindos. Muito obrigada. Nós mandamos aqui. Obrigada, Ana. Tem mais alguma pergunta? Não tem mais nenhuma pergunta. O meu e-mail, a Clara... Carol, eu tive a oportunidade agora em agosto de fazer um trabalho saindo do Rio de Janeiro até Anapu, no Pará, né, passando pelo arco de desmatamento, aquela parte da região amazônica. Então, o que você diz, o que você fala da rapidez, da aceleração que os nossos biomas, as nossas florestas estão sendo devastadas, é algo absurdamente assustador. Por mais que você tenha noção, e você deve viajar muito também, inclusive passei aí perto de Goiatuba, né, nessa subida, é algo que eu sempre digo para quem quer entender um pouco mais o que o nosso país está vivendo, não só com a devastação do cerrado e todos os biomas de forma geral com índices um pouco diferentes, né, mas a preocupação com o cerrado e com a Amazônia é absurda, e estudar um pouco como a devastação do bioma amazônico vem ocorrendo a partir do arco do desmatamento. Então, é importante todos que estão aqui presentes e querem entender o processo de desertificação em evolução no país, percebam
o que está acontecendo, estudem o arco do desmatamento, que é a estratégia destrutiva que ocorre atualmente no país. Por isso, na sua fala, eu lembrei de muitas questões, inclusive alguns estudos dos mapas, principalmente no Google Earth, você consegue, aumentando, perceber exatamente aquela malha, né, que vai desaparecendo, daqueles cortes das estradas que vão sendo feitas nas matas para tirar as madeiras de lei, e aquilo tudo vai virando pasto para daqui a pouco virar deserto. Parabéns pela sua abordagem. Seguimos juntos nessa luta pela biodiversidade, pelas relações entre sociedade e natureza mais harmônicas, né? E até a próxima. Espero continuarmos mantendo esse contato profissional tão positivo. Muito obrigado. Obrigada, professor. Obrigada por todos os comentários extremamente importantes também. Até eu vou dar uma pesquisada nesse histórico agora, eu fiquei curiosíssima. E vamos manter contato sim, né? Estou nas redes sociais, o senhor tem meu e-mail agora, então vamos manter contato. Isso é necessário também, né? Paz e luz para você. Um abraço. Para vocês também. Muito Um abraço, obrigada. gente. Obrigada. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau. Tchau. Bom, gente, agora a gente vai para o intervalo e a gente volta 10h40 para dar continuidade ao evento. Muito obrigada pela participação de todos. Até já. Até já.